Vai na Mudalef, na 10ª linha. O nosso problema, o que a gente está tentando resolver agora no momento é o seguinte: aparece no Passuk que alguém que ele estava impuro e fez algo de errado, algo que é proibido a ser feito quando estava impuro, e depois descobriu o que ele fez, ele tem que trazer Korban Olev Yored, significa que ele traz um Korban que depende da situação financeira dele. Alguém mais rico traz um corban mais caro, alguém mais pobre traz um corban mais barato. Agora, não está escrito natural o que ele fez de errado enquanto ele estava impuro, é isso que a gente está tentando descobrir. Então, a gente trouxe até agora o que Rebbe traz, o que a gente aprende de Rebbe, dessa Gzerá Shavá, mais ou menos, entre a palavra Behemat Meah e Behemat Meah, que uma das coisas que com certeza o Passuco está tratando delas é que a pessoa comeu um corban enquanto ele estava impuro. A pergunta é se tem mais alguma coisa, porque a gente falou na Braita, a gente falou na Mishnah, que também alguém que entrou no Beit HaMikdash nessa situação, ele também traz Korban Olev Yored. Alguém que estava impuro, esqueceu, entrou no Beit HaMikdash e lembrou que ele estava impuro, ele traz Korban Olev Yored. A pergunta é como a gente sabe que isso também alguém que comeu corban enquanto estava impuro, a gente aprendeu do que Rebbe trouxe. Mas alguém que entrou no Beit HaMikdash, de onde eu sei? Porque a priori tem mais uma coisa que pode ter sido feita, que é comer trumá. Pode ser que ele comeu trumá enquanto estava impuro e esse daqui foi o pecado dele. Então a gente está perguntando aonde, como a gente sabe que o Passuco está tratando justamente de alguém que entrou no Beit HaMikdash. Então fala pra gente, Agmará. Ashkechan tumat kodesh. Encontramos que realmente com relação a kodesh, korban, alguém que comeu korban nessa situação, ele traz korban no leve yored, ele é hayab. Tumat mikdash minalan, da onde a gente sabe que também alguém que entrou no Beit HaMikdash, nessa situação, ele traz korban. Amar kra, está escrito no Pasuk, bechol kodesh lotiga velamikdash lotavo. O Pasuk fala com relação a alguém que está impuro, que ele não pode conscientemente encostar em um corban, e obviamente também comer, e também não pode entrar no Beit HaMikdash. Ou seja, o passo conecta entre a proibição de comer corban impuro, enquanto a pessoa está impura, e entrar no Beit HaMikdash. Isso aqui está se tratando sobre conscientemente, alguém que sabe o que ele está fazendo, o passo fala que ele não pode fazer isso. Itkash Mikdash le Kodesh, o passo vem conectar Mikdash, a entrada no Beit HaMikdash, com Kodesh, com Korban. Então, se a gente encontrou uma fonte nas palavras de Rebbe, que alguém que ele comeu corban nessa situação que a gente está procurando, que ele sabia que ele estava impuro, esqueceu e lembrou de novo, se o Passuco está falando sobre alguém que comeu corban, então a gente tem um equeixo, tem uma conexão entre corban e entrada no Beit HaMikdash. Então, a priori, esse é o segundo caso sobre o qual o Passuco está se tratando. Fagmarayahi, Trumanami, se for assim, Trumá também foi conectada com corban de Amarmar, assim a gente encontra a frase que diz, Bechol Kodesh Lotigal, Erabot Etatuma. A linguagem Bechol Kodesh Lotigá, e não está escrito no Pasuk Bakodesh Lotigá, o que é Bechol Kodesh? Em tudo que for Kadosh é proibido alguém que está impuro encostar e, obviamente, também comer, vem incluir Trumá. Então, Bechol Kodesh Lotigá, que é esse Pasuk que a gente trouxe em cima, ele também fala de Trumá. Então, se a gente está falando que essa é a fonte do Pasuk para saber sobre qual caso está se tratando alguém que fez algo errado enquanto ele estava impuro sem consciência. Então não é só alguém que entrou no Beit HaMikdash também, é alguém que comeu trumá também. Então, a priori, se você vai tirar desse passuco, alguém que comeu trumá nessa situação vai ter que trazer corban. Isso aqui está errado, porque a Braita falou que só alguém que entrou no Beit HaMikdash e comeu corban, ele tem que trazer corban ole veiored, mas não alguém que comeu trumá. Fagmará, não. Ah, mietrachmana ba. Fagmará, não, mas espera aí, a gente viu em cima que tem a palavra ba, certo? A palavra ba que está escrito no Passuk, Asher itame ba, existe uma impureza específica que gera a obrigação de trazer korban oleve ored, e essa palavra ba, a gente falou que ela vem excluir trumá, ou seja, trumá realmente é proibido comer enquanto a pessoa está impura, mas a palavra ba vem dizer que é só uma trumá específica. Desculpa, é só algo específico que é proibido de ser feito quando a pessoa está impuro, que traz korban no leveored, vem excluir alguma coisa, a gente excluiu o trumá, certo? Então, da palavra ba, a gente já excluiu o trumá, por isso não dá para acrescentar ela do pasuk bechol kodesh lotigav ela mikdash lotavo. Fagmará, ima ba, lema utim mikdash. Fagmará é o seguinte, olha, você tem um pasuk bechol kodesh lotigav ela mikdash lotavo, que me diz que existe uma impureza a mais, uma proibição a mais, que se a pessoa fez enquanto eu tinha esquecido que estava impuro, ele traz korban leveored. Existe a palavra bar que exclui alguma coisa.
Ou seja, eu tenho um passuco que inclui, um passuco que exclui. Por que você escolheu incluir a entrada no Beit HaMikdash e excluir a pessoa que comeu trumá? Eimabá, talvez a palavra ba, que exclui, serve para Lemaut e Mikdash. Ela vem excluir a pessoa que entrou no Beit HaMikdash. Ou seja, só a pessoa que comeu korban ou comeu trumá vai trazer o korban no Levi quando ele fez isso no momento de inconsciência de que ele tinha esquecido que ele está também, mas quem entrou no Beit HaMikdash, a priori deveria, mas a palavra ba excluiu, porque você usou a palavra ba para excluir Trumá e não para excluir Mikdash. Fagma mistabra, por lógica, Mikdash lo memati, nancheken bekaret kemotá. Por lógica, a gente não exclui Mikdash, porque se tem alguma coisa que é parecida com alguém que comeu korban enquanto estava impuro, que isso a gente aprendeu do Pasuk de Rebbe, é a entrada no Beit HaMikdash, porque os dois têm o mesmo castigo, os dois têm castigo de caret. Então, se eu preciso excluir alguma coisa desse corban, eu levei orelha, eu vou excluir a pessoa que comeu o trumá, que o castigo dele é outro, não é castigo de caret. Fagmaraderaba, não, pelo contrário, a gente tem uma lógica que serve o contrário. Trumá lo mematina, shekin nachilá kemotá. Fagmar, olha, eu tenho uma outra lógica. Se eu tenho que excluir alguma coisa por lógica, talvez eu vou excluir o Mikdash. A pessoa que entrou no Beit HaMikdash por lógica. Por quê? Porque comer trumá é igual comer korban. Entrar no Beit HaMikdash não é alimentação, não é comida. Então, se eu preciso excluir alguma coisa, melhor excluir alguma coisa que é parecida com alimentação, que é comer korban. Então, desculpa, se eu preciso acrescentar alguma coisa, eu acrescento algo parecido com comer korban, que é comer trumá, e tiro a entrada no Beit HaMikdash. Por isso, desse passuco não dá para aprender ela, certo? Muitas vezes quando aparece ela na Gemara, significa, olha, realmente estamos voltando atrás, vamos encontrar outro caminho. Outro caminho para entender que alguém que entrou no Beit HaMikdash enquanto ele estava impuro, ele traz Korban Levered e não a pessoa que comeu trumá. Ela amarava, falava o seguinte, Shalosh Kritot Beshlamim, tem 3 vezes aparece a palavra karet, certo? O castigo de karet, com relação a alguém que comeu Korban impuro, Beshlamim. Lama, para que 3 vezes? Achad klal, uma vez que apareceu a palavra karet, vem dizer um klal, uma regra geral, ou seja, que todas as pessoas que comeram korban enquanto estavam impuros estão tumeim, não somente korban shlamim, embora o castigo de careta apareça especificamente no korban de shlamim, a gente puxa desse korban para todos os outros korbanot, certo? Uma vez que está escrito kritut com relação a shlamim para ensinar isso, ve'achat liprat, uma vem especificar, fala, olha, alguém que ele comeu korban enquanto estava impuro, ele é Hayav Karet, mas alguém que encostou, por exemplo, num jarro do Beit HaMikdash, impurificou o jarro, ele não traz korban, certo? Então a palavra crítico com relação a shlamim vem dizer que a proibição o castigo de caret para alguém que ele teve algum contato com algo de kedushá enquanto ele estava impuro é somente com alguém que comeu korban e não qualquer coisa ligada ao Beit HaMikdash. Se a pessoa encostou em algo que tem kedushá, ele não tem caret, somente se ele comeu korban, certo? Para dizer igual o shlamim é um korban que é comestível assim também, se a pessoa comeu um korban. Ve'achat letumah ktuvah batorah stam. E o outro, e o último caret, vem dizer que também tem algum tipo de impureza que está escrito na Torá, está, não está escrito exatamente qual o problema, qual é o Issur, e mesmo assim tem caret. Agora, onde a gente encontra na Torá uma proibição que ela está escrito stam, ela não está especificada qual é a proibição, os nossos psukim, certo? Os nossos psukim que proibiram alguém que ele sabia que ele estava impuro e fez algo de errado e lembrou de novo que ele estava impuro, e no momento em que ele fez algo de errado, ele tem que trazer korban oleve e orelha e tem aqui o castigo de careta. Agora, o pasuk não falou qual é a proibição, certo? Uma proibição que aparece na Torá está sem definição. Venho de Amai, eu não sei qual é essa proibição. Aveomer, tumat kodesh, a priori. Se os psukim estão falando de alguém que comeu korban shlamim, que ele comeu um korban, ele tem caret por causa disso, então, qual é a proibição que a Torá escreveu stam, que ela não definiu, e agora eu tenho que achar uma outra fonte para definir qual é essa proibição? A Torá não falou qual a proibição a pessoa fez enquanto ele estava impuro e tinha esquecido. Eu preciso achar um outro lugar onde a Torá falou sobre isso para descobrir qual é a proibição. Então, eu tenho a palavra karet com relação ao korban shlamim, alguém que comeu korban enquanto estava impuro.
Então, se eu tenho aquela palavra caret sobrando, eu posso entender que quando a Torá falou de Korban Olev Ve'ored e não falou especificamente qual é a proibição, é a proibição que está no passuco de Korban Shlamim, que é comer Korban. Agora, vem meino inyan letumat kodesh, se não denafka lemiderebi, agora se, então a priori qual é a proibição está, qual é a proibição genérica que a Torá não descreveu e a gente vai concluir desse passuco? A priori é alguém que comeu korban enquanto ele estava impuro, certo? Igual esse passuco de Shlamim está tratando sobre a proibição de comer corban enquanto está impuro, eu posso aprender daqui que com relação à proibição genérica, que a Torá não especificou qual é a proibição específica, que tem corban no leveiored, alguém que fez isso é comer corban. Mas comer corban, eu não preciso desse passuco, eu já aprendi isso de Rebbe. Então, se não é para ensinar que alguém que comeu corban, enquanto ele esqueceu que ele estava impuro, ele traz corban no leveiored, porque isso, nafka lei de Rebbe, eu já aprendi do passuco de Rebbe, que a gente viu em cima, certo? No último shur, está escrito Behemat Meá em dois lugares diferentes. Tneu Inyan Etumat Mikdash. Então a gente vai jogar, certo? Se esse limud da palavra caret com relação a shlamim não é para me ensinar que alguém que comeu korban enquanto estava impuro, ele tem que trazer korban no leveored, porque isso eu já aprendi do que Rebbe nos ensinou. Então eu vou jogar isso para algo parecido, algo próximo, que é Tumat Mikdash, que é alguém que entrou no Beit HaMikdash, certo? Que a gente está tratando de psukim ligados a korbanot, ligados a Beit HaMikdash. Então, se eu não preciso desse passuco para me ensinar com relação a korban, eu levo ele para alguém que entrou no Beit HaMikdash. Então, daqui eu posso aprender que alguém que entrou no Beit HaMikdash enquanto ele esqueceu que estava impuro, ele vai trazer korban no levei mesmo que o passuco não especificou, essa é a drachá. Pergunta a Gemara, vai me baile de Rabi Avau. Pergunta a Gemara, não, peraí. Essas três vezes está escrito caret com relação a shlamim, vem ensinar outra coisa. O que Rabi Aval falou. Dema Rabi Aval, Shalosh Kritot Beshlamim. Por que está escrito três vezes a palavra caret com relação ao korban, a alguém que comeu korban shlamim? Lama, Achad leklal, Achad leprat. As duas primeiras partes, Rabi Aval concorda, certo? Três psukim está escrito três vezes a castigo de caret para alguém que comeu korban shlamim enquanto ele estava impuro. Uma delas é para dizer que não só Corban Shamim, mas qualquer outro Corban também é proibido, certo? A segunda vem dizer prática, é para alguém que comeu Corban, ou especificamente alguém que teve proveito do Beit HaMikdash, certo? Não só alguém que viu o Beit HaMikdash, alguém que teve proveito, Vechad Edvarim Shinam Nechalim. E o terceiro vem dizer que mesmo alguém que comeu coisas que não são comestíveis, certo? Ou ele teve contato com coisas que não são comestíveis, ele também tem caret. Então, se ele tomou água num utensílio do Beit HaMikdash, a priori ele também vai ter caret, porque ele estava impuro e ele aproveitou do Beit HaMikdash. Então, o terceiro caret não vem me incluir algo além da proibição de comer korban, que é o que a gente quis aprender, que é a proibição de entrar no Beit HaMikdash. O terceiro caret vem ensinar que mesmo dvarim shinam nechalim, coisas que não são comestíveis, se a pessoa teve proveito disso do Beit HaMikdash, ele traz korban. Pergunta Gmará, e fala Gmará, o Rabi Shimon de Amar, dvarim shinam nechalim in chayavim alem karet, mishum tumah, e de acordo com o Rabi Shimon, que não, coisas que não são nechalim, coisas que não são comida. Se a pessoa teve proveito do Beit HaMikdash no sentido que não é no sentido de alimentação, ele usou um utensílio do Beit HaMikdash e impurificou ele, não tem caret. O que que eu faço com a palavra caret? Leatu e hatat pnimit. Essa palavra caret vem incluir hatat pnimit. Hatat pnimit é hatat que é feito não fora, não no mizbeach fora do Beit HaMikdash, não no mizbeach na parte externa do Beit HaMikdash, e sim um korban hatat feito na parte interna do Beit HaMikdash, que é o korban de Yom Kippur. Basicamente, certo? O Korban Hatat de Yom Kippur, que o sangue dele é jogado no Mizbeach Apnimi, no Mizbeach interno, e ele não é comido. Esse é um Korban Hatat que não se come. Agora, ele é alimento, ele é comida, é carne, mas é uma carne que não é comida. Então, de acordo com o Rabi Shimon, na terceira palavra caret, vem dizer que sobre esse Korban, mesmo que ele não é comido, alguém que comeu ele tem que trazer Korban no Leveored. Ele tem castigo de careta, ele vai trazer korban no leveoret se ele não tivesse consciência que ele estava impuro. Mas então o terceiro caret não está sobrando. Não dá para usar o terceiro caret para incluir também alguém que entrou no Beit HaMikdash, porque o terceiro caret tem outra utilidade. Por que precisou do caret para incluir isso? A priori, da mesma maneira que alguém que comeu um korban shlamim, que é feito na parte externa do Beit HaMikdash, ele tem caret. Assim também quem comeu korban hatat pnimit, um korban hatat que é feito na parte interna.
Ele tem careta. Porque eu preciso de um passuco específico para acrescentar isso. De Salkada Tachamina podia pensar o seguinte: Oi, ve amar Rabi Shimon, kol sheno karev mizbeach hitzon, que shlamim min chavim alav mishum pigul. Eu poderia pensar que, da mesma maneira que falou Rabi Shimon, que todo korban que não é feito na parte externa do Beit HaMikdash, como o korban shlamim, não tem problema de pigul, certo? Não é proibido por pigul. Pigula é um corban, que o Cohen, na hora que ele fez o corban, ele estava pensando em comer esse corban no momento proibido, certo? O corban pode precisar ser comido na mesma noite ou também no dia seguinte, e o Cohen estava pensando em comer na outra semana, ou ele estava pensando em comer fora do Beit HaMikdash, que tudo isso invalida o corban, certo? O Cohen, ele tem que pensar especificamente aonde o corban vai ser comido para ser válido, senão ele invalida o Beit HaMikdash. Então ele valida o Corban. Então eu poderia pensar o seguinte: do mesmo jeito que Rabbi Shimon fala que a proibição de pigula ela não existe em korbanot que são feitos na parte interna do Beit HaMikdash, somente na parte externa, Mishum Tumah Namiló. Eu poderia pensar também com relação à proibição de impureza, de alguém que está impuro e comer o Corban. Talvez alguém que está impuro e comer o Corban, ele só tem castigo de caret se foi um corban feito na parte externa, mas não na parte interna do Beit HaMikdash. Kamash Milan de Mechaev, Kamash Milan que não. Que mesmo um corban feito na parte interna do Beit HaMikdash, como o corban Hatat Pnimit, o corban de Yom Kippur, que o sangue dele é jogado no Mizbech Pnimi, que fica dentro da casa do Eichal, também tem caret. Então, volta a nossa pergunta: da onde eu sei que quando a Torá falou sobre alguém que estava impuro, esqueceu que estava impuro e lembrou que ele tem korban oleveoret por ter feito algo errado nesse meio tempo, da onde eu sei que isso daqui inclui também alguém que entrou no Beit HaMikdash? Alguém que comeu korban nesse momento, eu aprendi de Rebbe, a gente tem a fonte de Rebbe, mas da onde eu sei que alguém que entrou no Beit HaMikdash também? Elamrei Near de Mishmei de Rava, por isso a Gemara traz outra opção. Near de em nome de Rava fala o seguinte: Shalosh tumot beshlamim lama. Está escrito três vezes a proibição de comer shlamim enquanto a pessoa está impuro. Está escrito três vezes o castigo de caret e está escrito três vezes a palavra impuro, enquanto ele estava impuro, 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 certo? Não direto, mas três vezes aparece a palavra tumá com relação ao pessoal comer o shlamim. Para que três vezes? Achad liklal, vechad prat, vechad letumá, ktuvá batorá stam. Vem o mesmo limud. Uma vez está escrito tumá klal, para aprender que todos os korbanot é proibido comer enquanto está impuro. Uma vem para lefaret dizer que a proibição é comer korban enquanto está impuro, e não outros tipos de contatos com o Beit HaMikdash, contatos com o kelim do Beit HaMikdash, etc. E um vem incluir também Tumá, que Tuvá Batorá Stam. E a terceira palavra Tumá, que está escrito na Torá, vem dizer que também tem uma vez que a Torá falou sobre a proibição de Tumá Stam, não especificou qual é, e esse nosso passo vem especificar que é comer korban. Que quando a Torá falou, certo, que são os nossos tuquim, que a Torá falou uma proibição Stam e não é descrever exatamente o que a pessoa fez, que tem caret, que é proibido, está se tratando sobre alguém que comeu corban. Vem menoinha, vem odeia. Agora eu não sei qual é essa proibição. A Torá escreveu stam. A Torá não descreveu qual é a proibição com alguém que estava impuro, esqueceu e comeu e fez algo de errado e depois lembrou. A Torá não falou qual é. Aveomer tumat kodesh. O nosso passuco três vezes está escrito na Torá tumá com relação a alguém que come corban shlamim. Vem dizer, olha, quando eu te falei proibições ligadas a tumá, eu estou te falando da proibição de comer corban. Então, naquele lugar onde a Torá escreveu está, num específico, exatamente qual a proibição que a pessoa fez enquanto ele esqueceu que estava impuro, é sobre comer corban. Agora, se não é para ensinar, agora, a priori, eu não preciso de um passo para ensinar que essa pessoa que fez algo errado enquanto ele esqueceu que ele estava impuro é alguém que comeu corban, porque isso eu já aprendi de Rebbe. Então, o que que o passo vem me acrescentar quando a Torá escreveu mais uma vez tumá com relação a alguém que comeu corban, para te dizer que quando eu falo proibições ligadas a tumá, é proibição de ligadas a comer corban, então naquele psukim que eu não te descrevi exatamente o que a pessoa fez de errado, está acertando sobre alguém que comeu corban, se eu não preciso disso para o limud, porque eu já aprendi de Rebbe que alguém que comeu corban enquanto estava impuro e esqueceu, ele tem corban leveored, teneuinyan letumat mikdash. Então eu vou jogar essa palavra tumá que está sobrando para alguém que entrou no Beit HaMikdash enquanto estava impuro, certo? Se eu não preciso da própria proibição de comer, porque isso eu já aprendi de Rebbe, eu já tenho uma fonte para isso.
Eu jogo para alguém que comeu, para alguém que entrou no Beit HaMikdash enquanto estava impuro. Então, para a gente ter aqui a fonte, da onde eu sei que o Passuque falou genericamente sobre uma proibição que não está clara qual é, da onde eu sei que é sobre alguém que comeu, alguém que entrou no Beit HaMikdash. Então, sobre comer korban, a gente tem a fonte de Rebbe, sobre entrar no Beit HaMikdash, a gente tem a palavra tumá com relação ao shlamim que está sobrando. Pergunta Agmará, והאינם מבעלי, דבעלי מכתב כרת כדרבי אבאו, כתב נמי תומות, לא סגי lá belava. E fala Agmará, não. Isso que está escrito três vezes, tumá, com relação a alguém que comeu korban shlamim, por que está escrito três vezes? Porque já que tem que escrever três vezes a palavra karet, para dizer que tem caret sobre qualquer korban, sobre qualquer pessoa que comeu korban, ou como Rabi Abba falou também para dvarim shinam nechalim, alguém que teve proveito do Beit HaMikdash em coisas que não são comestíveis, ele teve o Beit HaMikdash dos utensílios do Beit HaMikdash, ele tem caret, já que a Torá vai ter que escrever caret três vezes com relação a isso, para três proibições diferentes, ela escreveu também tumá, porque careta é o castigo. Tem que falar qual é o problema. Então, já que a Torá vai ter que escrever três vezes a palavra caret, três castigos diferentes que tem caret ligados a korbanot, a Torá escreveu também três vezes tumá para falar quais são as proibições. Então, não está sobrando a palavra tumá. A palavra tumá está escrita por causa da palavra caret. Não dá para escrever só o castigo sem escrever a proibição. E a palavra caret vem ensinar outra coisa. Não vem ensinar que alguém que entrou no Beit HaMikdash impuro, ele traz korban e leva orelha. E lá, por isso a Gemara volta atrás. Volta a nossa pergunta. Da onde a gente sabe quando a Torá falou genericamente de alguém que estava impuro, esqueceu e lembrou depois que está se tratando sobre alguém que entrou no Beit HaMikdash? Ela maravata e tumatou, tumatou. A gente tem uma gzerá shavá. Ktivacha lechol tumatou. Está escrito lechol tumatou no nosso sukim. O ktivatam também é o tumatou bo. Malealan tumat mikdash, avkan tumat mikdash. Temos uma Gzerá Shavá, certo? A Gzerá Shavá diz que igual está escrito Tumá com relação no Pasuk também é o Tumatobó, certo? E lá está tratando claramente de alguém que entrou no Beit HaMikdash enquanto está também. O nosso Pasuk está escrito genérico e está escrito também a palavra também, vem dizer que é alguém que entrou no Beit HaMikdash, certo? Então temos uma Gzerá Shavá. O nosso Pasuk, o nosso caso, o nosso tema na Torá está escrito genérico, alguém que sabia que estava impuro, esqueceu, fez algo de errado e lembrou. Esse algo de errado não está escrito o que que é exatamente. Mas a gente tem uma Gzerá Shavá que diz que o algo de errado aqui é alguém que entrou no Beit HaMikdash, certo? De Rebbe a gente aprende que é alguém que comeu korban enquanto estava impuro, e da palavra também a gente aprende que alguém que entrou no Beit HaMikdash por Gzerá Shavá, a gente puxa, é como se tivesse uma conexão por trás da Torá. Então, imagina um Sefer Torá, tem a nossa Paraxá, não está ensinando na nossa Paraxá qual é a proibição, mas tem uma Gzerá Shavá. Gzerá Shavá significa que se você olhar atrás do Sefer Torá, tem um fiozinho que conecta a nossa Paraxá com uma Paraxá de entrar no Beit HaMikdash enquanto está impuro. Então, a gente puxa de um para o outro e entende que o nosso Passuk, embora pareça genérico, ele está falando disso. Pergunta Agmará, vela ba lama ali. Fala, Agmará, então peraí. A gente tinha usado a palavra ba para excluir alguém que comeu trumá, certo? A gente aprendeu isso no começo do mundo anterior. Que a palavra ba vem dizer que tem uma proibição específica. Quem fez isso, ele traz korban oleve e ore, desse korban que depende da situação financeira da pessoa, mas alguém que fez outro pecado, não. Qual é o outro pecado? Alguém que comeu trumá enquanto estava impuro. Agora, pergunta a Gemara, se eu tenho uma gzerá shavá, ou seja, da onde eu sei que esse passuco genérico está se tratando de alguém que entrou no Beit HaMikdash, uma gzerá shavá, eu não preciso excluir trumá. Eu preciso excluir trumá se eu dissesse que, olha, genérico é todas as proibições, mas trumá não, por causa da palavra ba. Mas se o genérico não é todas as proibições, o genérico tem uma Gzerá Shavá que fala qual é a proibição específica, então eu não teria nenhuma avamina, eu nem saberia colocar aqui nessa proibição a proibição de trumá para precisar de um passuco para excluir. Então, porque eu tenho um passuco que exclui trumá, eu não diria que precisa. Eu não diria que alguém que comeu trumá enquanto estava impuro tem korban no leveoredo. Então, se eu não diria isso, porque eu não estou agora interpretando que o que está escrito está, mas todas as proibições da Torá, eu sei que a proibição escrita no passuco é alguém que entrou no Beit HaMikdash por causa da Gzerá Shavá, então não teria por que colocar aqui a proibição de trumá. Então a pergunta fica, se eu não colocaria a proibição de trumá, eu não preciso excluir ela também. Então por que eu preciso da palavra ba? Responde a Gemara, o que que eu vou fazer com a palavra ba agora então? A palavra ba não vem excluir alguém que comeu trumá nessa situação de esquecimento, e sim lerabot nevelat oftaor. Nevelat oftaor, oftaor é um animal, é um of, é um pássaro kasher, certo? Muitas vezes na Torá
quando está escrito tahor e tameh, está tratando sobre kasher e não kasher. Nevelá tov tahor significa o seguinte, um pássaro kasher, certo? Que morreu, ele é nevelá, ele morreu sem shritá. Uma galinha, por exemplo, certo? Galinha é um tipo de ave que ela morreu sem shritá, ela não impurifica. Quem encostou nela não está impuro. Um boi que morreu sem shritá, ele impurifica. Mas uma ave que morreu sem shritá, ela não impurifica no toque. Mas se a pessoa comeu essa galinha, certo? Se a pessoa comeu um animal, uma ave que morreu sem shritá, ela fica impura. Na hora que a pessoa engole isso, que chega na garganta, ele fica impuro. É um tipo diferente de impureza. Tem animais, como um boi, que se eles morreram sem shritá, eles impurificam. A nevelá deles, o animal morto impurifica. Aves não impurificam com toque, só impurificam se a pessoa engole, comer um pedaço de carne desse animal, certo? Então a palavra ba vem dizer que alguém que se impurificou dessa maneira, não porque ele encostou em um animal morto, em um boi morto, ele se impurificou porque ele comeu um pedaço de uma ave que morreu sem shritá, que também impurifica, mas é uma impureza diferente, eu poderia dizer que essa pessoa não tem korban leveored, vem a palavra ba e diz que não, essa pessoa também tem korban leveored. Pergunta a Gemara, a Marba miúta, pergunta a Gemara o seguinte, olha, você está me falando que a palavra ba vem incluir uma pessoa que se impurificou através disso que ele comeu uma ave que morreu sem shritá. Ou seja, a palavra ba, ela é inclusiva, mas antes a gente falou que a palavra ba, ela vem excluir. A gente falou que a palavra ba vem excluir alguém que encostou em trumá enquanto ele estava impuro. Agora, a gente falou que não precisa da palavra ba para isso, porque é óbvio que alguém comeu trumá enquanto estava impuro, ele não tem korban leveored. Eu não tenho por que colocar ele no nosso passuk, mas antes a gente entendeu a palavra ba como miúdo, como uma exclusão. Agora a gente está falando que a palavra ba ela vem incluir. Tá estranho. Responde a Gemara, mishum de miúta ou iatar. Fala, Gmará, o seguinte, olha, realmente, a palavra ba, geralmente ela vem lemaet. Mas agora a nossa palavra ba está sobrando, eu não precisava desse miúdo, eu não tenho nada para incluir aqui no passuco. Antes, que estava escrito na Torá genérico, eu ia incluir tudo. Então a palavra ba era uma exclusão necessária. Eu precisava da palavra ba para excluir trumá. Mas agora que a proibição genérica da Torá com relação a alguém que sabia que estava impuro, esqueceu e lembrou depois, não é genérica, eu tenho uma Gzerá Shavá que fala que é sobre alguém que entrou no Beit HaMikdash, então a palavra ba é um miúdo, realmente é uma exclusão que está sobrando. E aí daí, o que significa isso? Então, Ktiv está ensinando passou com o seguinte, o kiga de barnegia in de la barnegia lo. No passo está escrito sobre alguém que encostou em algo impuro. E eu aprendo disso. Alguém que encostou em algo impuro, ele que entrou no Beit HaMikdash, ele tem korban no leveored. Ou seja, quando está escrito no Passuk, o que iga, que é justamente alguém que encostou, vem excluir pessoas que comeram algo impuro e não encostaram. O ktiv ba, miúta, e também está escrito a palavra ba, que é miúta, ou seja, no Passuk eu tenho dois miútim, eu tenho duas exclusões. Eu tenho a palavra que ga, que é somente alguém que encostou em algo impuro, eu tenho a palavra ba. Essa tuma sim e outras não. Ou seja, duas vezes eu tenho no mesmo passuk miúto, exclusões. E eu tenho uma regra que diz ave miúto, achar miúto, vem miúto, achar miúto, elelerabot. E a gente tem uma regra que diz que se a Torá colocou duas exclusões, uma depois da outra, ela vem, na verdade, incluir. Certo? É como menos com menos dá mais. Então, se a Torá excluiu e depois excluiu de novo, trouxe dois psukim exclusivos, não é exclusivo, certo? Dois psukim que vem excluir, isso daqui significa que eu venho aumentar alguma coisa. Menos com menos dá mais. Então, se eu tenho que ga, que vem excluir uma pessoa que não encostou, ele comeu, e eu tenho a palavra ba, que vem excluir isso sim, outra coisa não, já que eu tenho duas vezes exclusão, eu na verdade vou aumentar. Então, a palavra ba, no nosso caso, vai aumentar. Também alguém que a impureza dele veio através disso que ele comeu a nevelá, a uma ave morta que morreu sem shritá, mesmo que encostar dela não impurifica, só quando a pessoa engole ela impurifica, então mesmo nesse caso que é uma impureza diferente, alguém que se impurificou dessa forma e comeu um korban, ou se impurificou dessa forma e entrou no Beit HaMikdash, ele vai trazer korban olé veiored. Certo? Então ficou claro. Espero. Ou seja, a Torá que falou
que alguém que estava impuro esqueceu, fez algo de errado e lembrou depois, ele traz korban olev veored, o que que é esse algo de errado? A Torá não especificou o que que é, então, direbi, eu tenho um limud que me diz que esse algo de errado é a pessoa ter comido korban, e da nossa Dzerashavá, que Rava trouxe aqui em cima, eu aprendo que também alguém que entrou no Beit HaMikdash, nesse momento, enquanto ele estava impuro e tinha esquecido, ele traz korban olev veored, mas outras coisas não. E a palavra Ba me diz que a impureza, não importa se a impureza veio porque a pessoa encostou num morto, encostou num animal morto, como um boi, ou se a pessoa comeu uma ave morta. Nesse caso, que ele também se impurificou, se ele entrou no Beit HaMikdash nesse momento, nessa situação, ele traz korban olev veored. Shkoyach.